Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Mariano, essa é mais uma aula de filosofia. A terceira fase, né? Terceira fase aí do nosso educação de jovens e adultos aí, né? Então, hoje vamos começar a aula sobre ética. A ética, ela rende uma boa discussão porque é uma questão que a gente usa todo dia na prática, né? Eu não vou falar aqui, por exemplo, de ética e as pessoas, não, mas aquele professor viaja, como é que eu vou usar aquilo na minha vida? Né? E ética não, ética você vai usar desde aqui na escola, vai usar ética com os amigos, vai usar ética com a família, vai usar ética no casamento, vai usar ética profissional, né? No trabalho. Né? Então a gente vai falando sobre esses assuntos aí. A ética, ela é uma ciência. É uma ciência que estuda a ação humana, principalmente a ação humana livre. Livre e humana mesmo porque ela é racional. Né? Nós vamos estudar ética, por exemplo, ética entre animais. Animais não têm a ética, né? Porque eles não têm a razão, né? Humana. Não que os animais não tenham um regulamento biológico, é territorial, né? Os animais têm aquela situação, a biologia. É, alguns achavam que essa ética ela era uma ciência, inclusive natural, né? Os positivistas, né? Auguste Comte, aqueles filósofos que a gente estudou ali na filosofia brasileira, né, que tanto influenciou nosso pensamento brasileiro, eles achavam que era uma ciência, inclusive biológica, então era comparado com biologia, comparado com outras situações, era uma tão muito objetiva, né? Uh, então, o que assim interessa na ética são os costumes, né? Quando a gente fala primeiro sobre moral, né? Principalmente sobre moral, a gente fala sobre costumes. Então, a ética não existe fora de um comportamento, de uma sociedade, de alguns costumes mesmo, né? De um determinado grupo, né? Então, um determinado grupo fala, não, aqui é errado você matar, aqui é errado você roubar, aqui é errado você cometer adultério, né? Então isso também se mistura um pouco com religiões, com leis, né? Você pega leis muito antigas que nem Código de Manu, Hammurabi, né? A própria Bíblia, né? O Decálogo, né? Os 10 Mandamentos, tudo isso tem ética, ó, né? Claro que aí já mais normativa, legal, né? Inclusive, além de religiosa, eram leis com punições e tudo. Então, a ética, geralmente, ela pode ter punição. E a moral, geralmente, não. Né? A moral, ela é muito particular. Ah, eu acho que vestir roupa curta não, para mim é errado. Eu acho que pintar o cabelo é errado. Eu acho que fazer tatuagem. Então, as pessoas... Não sou eu, né? Só estou dando um exemplo. As pessoas têm uma moral particular muito singular, ela não é uma regra muitas vezes social, apesar que já se usou, né? Até em concurso público, acho que da polícia eles queriam proibir tatuagem, hoje é permitido usar tatuagem, né? Antigamente não, o exército também tinha um certo preconceito, até porque era presidiário, muitas vezes quem tinha tatuagem era um público um pouco alternativo, hoje é normal, né? Hoje todo mundo tem tatuagem. Então a moral particular, ela se diferencia muito da ética. A ética é muito social, a ética vira lei, vira regra, a ética tem punição, né? Ela tem, como nós dizemos em direito, ela tem sanção, né? Essa punição chama sanção. Não é o sanção do cabelo da Bíblia, é o sanção com cedilha. Então a ética tem muito a ver com dever ser, né? Tem a ver com obrigação. Você não vai fazer a ética, por exemplo, porque você gosta ou não gosta. A ética ela tem um dever, ela tem uma regra, ela tem uma situação já jurídica quase, né? Uma sociedade. A moral ela surge de um termo chamado morales, né? Que é costumes mesmo. E a ética, eu gosto de um termo que é ethos, né? Que representa muito aquela morada, aquela casa, né? E bem interessante. Palavras difíceis. A ciência da moral, ela se chama axiologia, com X, né? Essa axiologia, eu escrevi até um livro com o nome, né? Tem um livro meu aí com o nome. Depois eu mando o PDF para vocês lerem aí, né, o livro. Que depois eu chamei até com outro nome, mas o axiologia é o nome original, né? E a ética profissional tem um nome complicado que se chama deontologia, né? Não é odontologia de dentista, é parecido, deontologia, né? Que é a ética profissional, a ética de um trabalho ou de outro. Pode ser de contador, advogado, médico, né? Ética profissional.
Ahn, a moral, ela se divide em três escolas, né? Que é uma moral egoísta, né? Todo bem para mim, meu prazer, eu, né? Egoísta. Altruísta, então, uma moral, por exemplo, de respeitar o outro, né? Essa já seria uma ética, ó, porque quando você respeita o outro, você respeita a liberdade do outro, né? Você não influencia o outro do modo negativo, principalmente, e você está ético, você está respeitando os limites sociais mesmo, né? Humanos, né? Então essa é a altruísta, amor ao próximo e tudo mais, né? Altruísta. E uma ética é uma moral ideal ou racional. O ideal racional é a filosófica, aquilo que a gente está discutindo aqui, às vezes em Aristóteles, em Platão, em Descartes, ou Descartes, né? Em Kant, né? Que fala muito em moral, né? E outros filósofos. E assim vai. Aristóteles ligava a ética muito à felicidade, que não é um pensamento tão original, porque outros filósofos gregos, né, Zenão, os estoicos, também achavam que a nossa vida mesmo, né, ela tem que buscar a felicidade, a ética tem que ser para a felicidade. E daí, claro, a virtude, a justiça, o homem de bem, né, o cidadão, né? E o belo, eles ligam a beleza com a ética e com a justiça. Ó, uma coisa que eu sempre critiquei, até nos meus livros, eu acho que não precisa, né? Na verdade, uma beleza moral aí no caso. Kant achava que, o Immanuel Kant, né, achava que a moral ela é metafísica, então nem se refere a costume, se refere a uma coisa pronta já nossa, né? Que ele chama de dever também, né? Ele chama de imperativo categórico. Nós já falamos aqui em filosofia moderna um pouco de Kant, né? Descartes. O Descartes achava que a moral era provisória. Né? Então nós temos uma moral provisória. A gente não chega ainda num ideal de uma moral perfeita. Até aí Descartes está certo, né? Moral perfeita mesmo seria de Deus, né? A nossa moral, ou dos santos, por exemplo. Nossa moral, ela não chega tão longe. Spinoza, né, que é filósofo judeu, que a gente viu o filme lá, né, o Apóstolo da Razão, diz que Deus não é ético, porque Deus é absolutamente livre, né? Então a ética é uma coisa muito humana, né? Não que Deus não seja, claro, é justíssimo, é santíssimo, né? Só que Deus, ele não estaria sujeito às nossas leis humanas de comportamento, né? Até por ser perfeito, né? Voltaire aí do iluminismo, né? Tanto ele como Rousseau e outros, eles colocam muito na razão também, né? A moral. E num sentido, o Voltaire faz até chacota, porque ele diz que tem sociedades que o homem tem várias esposas, isso não é errado lá naquela sociedade. Então ele critica a nossa sociedade cristã, ou católica, no caso, na época dele, porque os hábitos de outras sociedades podem ser corretos para aquelas outras sociedades. Né? A nossa, como é cristã e tal, a gente tem os hábitos nossos. E acho que a nossa é a verdade, mas muitas vezes comparando nem sempre é a melhor escolha, né? Ele fala de chineses, ele fala de várias sociedades, né? Fazendo uma certa piada. Mas o Voltaire é iluminismo, né? Então ele dá um corte com a religião muito forte, né? Então, três condições para a moral aí funcionar. Então tem que ter a razão, né? O ser humano racional, entendimento, né? Livre-arbítrio, tem que ter liberdade, tem que saber que aquelas regras podem ser ou não cumpridas e tem que ter inclinação que eles acham aí que ou você acha que o homem é inclinado ao bem, né? A maioria a gente pode ver que é, até por estatística, né? Existe estatística que diz que, por exemplo, psicopatia, né, que seria um mal natural, seria 3%, 5%. Então, a maioria do humano é bom, né? Não é ruim, não. Né? Na Bíblia, Emmanuel Levinas, que é um filósofo judeu, né, ele fala que a Bíblia ela fala de santo, ela não fala de ética, né? Mas a santidade aí da Bíblia seria paralelo com a ética, né? Então, existem vários tipos de ética. Existe a empírica, né, da experiência e da experiência, dos sentidos, bens ou fins, né? Você procurar uma ética para você ter uma recompensa, por exemplo, né? Vou encontrar o paraíso, vou ser admirado pela sociedade, né? Isso Kant daí critica, Kant que tinha que ser ético pelo dever e não por fins. Né? Formal e de valores, né? Os valores é uma teoria mais moderna, mais contemporânea, daí a gente vê essa situação. Durkheim, um outro pensador aí, o sociólogo, ele nega uma moral universal. Então não existe bem para todo mundo, né? Tem sociedades que uma coisa é boa, para outra sociedade a gente vê que não é, isso é verdade. Né? O fato social que vai dar a moral aí no caso, né?
Spencer, né, da evolução, né, evolucionismo diz que é um simples fato da natureza. Então é meio natural, a moral é uma situação também que vem até pela evolução, né, já que Spencer é evolucionista. Rousseau, né, Rousseau achava que o homem era naturalmente bom, e a sociedade que tornou o homem mau. Então, para Rousseau, não seria nem a moral nossa social, seria natural também, né? Inclusive, Rousseau tem aquela pedagogia de tratar as crianças com liberdade. As crianças são naturalmente boas, né? Elas vão aprendendo isso. E a gente, na nossa sociedade, que vai ensinando o mal para as crianças, segundo Rousseau, né? No Emílio, acho que está até uma situação dessas. E depois a moral, a ética se desenvolve por direitos, se desenvolve para as leis, né? Para o nosso sistema jurídico, republicano, democrático, né, pessoal? Então, nossa sociedade mais contemporânea tem uma ética já totalmente formalizada, né? Em leis e tudo mais. Né? Claro que a ética não precisa de lei, a ética ela pode ser comportamental pelo reto, pelo correto, pelo justo, né? Pelo que Aristóteles chamava de mediania, né? Um meio termo, né? Então essa justiça mesmo. Né? Então a gente tem que ver que a moral e a ética elas caminham nesse sentido. Moral mais particular e ética mais social, né, pessoal? Só fazer essa diferenciação que mais acho que eu vi até numa prova perguntarem. E tem que saber que as coisas são um pouco diferentes, apesar que ética é uma ciência, ética é uma ciência desses valores morais, né? E a gente pode chamar também de axiologia, que é aquela palavra difícil, né? Tá bom, então essa foi a primeira aula sobre ética, né? A gente vai falar mais, porque o assunto ele não se encerra tão simples assim, né? Eu já escrevi alguns livros, e depois Habermas, né, que é um filósofo aí contemporâneo, morreu acho que ano passado, aí ele disse que é a ética do discurso. Então nós temos diálogos, discursos, né? A ética hoje em dia é uma ética diplomática, seria assim, de uma certa forma, né? Então não é mais aquela ética, por exemplo, de guerra, de valores absolutos, e né, minha sociedade é certa, tu é errada. Não, o discurso tem que superar essas diferenças, e a nível de mundo a gente vê que tem que ser assim, né? Senão a gente não conversa com outras pessoas de outras nações e povos, né? Então a ética do discurso aí de Jürgen, né? Jürgen Habermas, né? Esse alemão que morava nos Estados Unidos, acho. Né? Então, da escola de Frankfurt, que é aquela que a gente falou da indústria cultural. Então é um filósofo bem atual, hein? E daí outros filósofos, sociólogos novos, colocam uma sociedade líquida, né, que nem Bauman, né, os valores já estão muito superados. O Lipovetsky, que é o mais contemporâneo, ele fala de uma ética, por exemplo, que pode ser boa ou mal, mas a gente tem um meio que um meio termo, né, tem uma situação bem social aí. Mas eu comento o Lipovetsky também numa próxima aula. Hoje a gente vai falar de uma ética e moral mais geral, né? Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma aula de filosofia. Até a próxima. Valeu!